Sinais que antecedem a volta gloriosa de Jesus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nos traz sinais que se adiantam à frente da volta de Jesus. O Senhor Jesus nos conta que nos últimos dias muitos surgiriam dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Mas eles não creassem. Quando menos esperar, ele chegou. Então Jesus conta também que os rumores, as guerras seriam um dos sinais que apontaria para a sua volta. Você está percebendo? Apercebido desses fatos? Jesus conta que a vinda do Filho do Homem será semelhante aos tempos de Noé, que o povo comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que Noé entrou na arca sem que aquelas pessoas percebessem. E subitamente veio o dilúvio sobre a terra e levou aquelas pessoas que não creram na pregação de Noé. Noé é chamado pregoeiro da justiça. O evangelho tem sido pregado, anunciado, o verdadeiro evangelho, mesmo em face de muitas coisas em nome do evangelho, por não ser evangelho, mas o verdadeiro evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado. Deus tem usado pessoas para comunicar o seu evangelho, advertir os homens da vinda de Jesus. E as pessoas na época de Noé não estavam apercebidas, e Noé entrou com a sua família, os animais, e o dilúvio tomou a todos. Também a vinda do Filho do Homem é semelhante ao tempo de Ló, nos dias de Ló. Como comiam, casavam, estavam trabalhando, casando, vida comum, como um dia comum, até que os anjos foram enviados naquela cidade e apertaram os passos de Ló com a sua mulher e saíram da cidade, e o fogo de Deus desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Aquelas pessoas foram advertidas, mas ninguém se arrependeu do curso mau, do distanciamento de Deus, e foram tomados pelo fogo do juízo de Deus. Então Jesus conta que a sua vinda será semelhante aos tempos de Noé e aos tempos de Ló. Casando, dando-se em casamento, pessoas nos seus projetos de vida, seus objetivos, outras mergulhadas em pecados. E Jesus virá. Será que você está preparado para ele vir? Jesus diz que a violência, o pecado, iria se multiplicar. Por se esfriar o amor, ou melhor dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o mal, o delito do homem, o amor de quase todos se esfriariam. E nós temos visto nossa época, uma das épocas mais violentas que nós temos visto. Você pode ver a porcentagem do feminicídio, como tem crescido. Mulheres sendo mortas por motivos bobos, tolo, fútil. Adolescente matando os pais. Coisas terríveis. A violência está crescendo. O mal está crescendo. Porque está se multiplicando. O mal sempre existiu. Mas nós estamos numa época onde o mal, a iniquidade, o pecado tem se avolumado. Foi o que aconteceu na época de Noé. Na época de Noé e na época de Ló. Quando os homens, na sua
concupiscência carnal, uma vida promíscua de pecado, começaram a viver daquela maneira e Deus ficou muito irado e derramou juízo na época de Noé, com o dilúvio, e também derramou o seu juízo com fogo em Sodoma e Gomorra. Então os homens dessa época estão desapercebidos para os sinais que está apontando para a volta de Jesus. Eles olham como coisa comum, como coisa corriqueira, questão de política, mas não. É um sinal, um dos sinais, e são sinais da volta de Jesus. O Evangelho diz que nós devemos estar preparados com as nossas lâmpadas acesas, com espírito vigilante. Então, se você está desapercebido com a volta de Jesus, acorde, venha para Cristo, leia a Escritura Sagrada, observe as advertências da Escritura quanto à volta de Jesus, porque quando Cristo vier, Ele virá com os seus anjos e vai enviar como um pastor separa as ovelhas para a direita, os bodes à esquerda, e vai dar uma sentença muito dura para aqueles que estiverem à esquerda, e para aqueles que estiverem à direita ouvirão: bendito os meus filhos, vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus está nos advertindo. Eu preciso saber se já estou com Jesus. O mundo passa, bem como os seus desejos pecaminosos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Será que nós temos feito a vontade de Deus? Será que nós temos mortificado a nossa carne em obediência ao Senhor? Então, os sinais estão apontando. As guerras estão aí dando sinais. Estados Unidos querendo apaziguar a situação do Irã e Israel. Jesus disse que quando disserem haja paz e segurança, agora a paz e segurança, estamos vivendo um tempo de paz. Jesus diz, virá repentina destruição. E virá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Que você esteja preparado para a volta de Jesus. O Senhor tem duas maneiras de vir. A volta apocalíptica com seus anjos e os santos, e a volta de quando Ele chama cada um para prestar contas ao Senhor. Ele vem de maneira particular para cada um também, colhendo vidas antes mesmo de Ele vir. Essa é uma das maneiras de Jesus estar vindo para muitas pessoas. E muitas pessoas estão sem Jesus. Você já está com Jesus? Você já entregou o seu coração para Jesus? Você já crê no Evangelho de Jesus? O que é que você está observando no mundo? Esses sinais que estão acontecendo, guerras, a violência crescendo, a imoralidade avassaladoramente crescendo, o que você tem visto? Saiba, são sinais que apontam para a volta de Jesus. Que você esteja com Cristo, que você venha para Jesus. É melhor tê-lo agora como advogado, como aquele que defende você diante de Deus, do que você pensar que vai dar tudo certo no final das contas e tê-lo como juiz. Não queira tê-lo como juiz naquele dia. Queira tê-lo como advogado agora, para que você seja absorvido na eternidade. Que Deus abençoe você. Que você busque a Cristo hoje, quando ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. O povo lá no deserto endureceu o coração, depois de ter visto tantos milagres, tantos prodígios,
tantas maravilhas, libertação do Egito, comida no deserto, água, carne, Deus cuidando do povo. Passaram 40 anos no deserto, a roupa não desgastou, o chinelo não desgastou. Mesmo assim o povo foi ímpio. E Deus, iradamente, Deus com a sua ira santa, derrubou muitos no deserto. Que você não seja derrubado como aqueles que foram derrubados no deserto, mas que você seja como Caleb e Josué, que creram naquele que os libertou e entraram na terra prometida e foram salvos. Que você crê em Jesus para ser salvo. Jesus está vindo. Prepare-se. Venha para Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixe o ímpio o seu caminho. Se converta ao Senhor, que Ele é rico em perdoar. É o que o profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Os homens maus, seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Se convertam, que Ele é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar você. Se volte para Ele de todo o coração. E Ele vai te ajudar a você chegar até a cidade santa, que do céu vai descendo como noiva ao cordeiro, ataviada, arrumada, adornada, enfeitada, para receber os filhos de Deus. Que você esteja entre os filhos de Deus, não com aqueles que vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Creia no Evangelho. Hoje é o dia aceitável. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Venha para Cristo. Comece a ler a Escritura Sagrada e veja as promessas benditas do Senhor para aqueles que o recebem de todo o coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te salve em nome de Jesus. Porque Jesus está vindo. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Em nome de Jesus. Amém.